Meus amigos, hoje pela manhã postei um vídeo intitulado Irã suspeito de exportar o coroa. Bem, espero que saibam do que eu estou falando, coroa, enfim, etc. O fato é que fui violentamente atacado por um inscrito do canal chamado Diego Nogueira, que disse que eu sou um malabarista do cinismo, que sou uma vergonha, um lunático, que sou um agente, que perguntou se eu sou um agente secreto para ter informações confidenciais. E acusou-me também de não apresentar fontes, chamou-me de lunático. Bem, vamos por partes. O vídeo da manhã, intitulado Irã suspeito de exportar o coroa, resumia-se no seguinte: o Irã tem hoje um exército de homens-bombas, cuja bomba é o coroa. Sim, e está espalhando o coroa pelo Oriente Médio a fim de que chegue. Oriente Médio aqui, leia-se Síria, a fim de que chegue em Israel e também na Europa, por outro lado. Pois bem, isso causou a ira do nosso amigo Diego Nogueira. Por isso ele disse que eu não tenho fontes e tudo mais. Bem, quero dizer não só ao Diego Nogueira, mas quem ficou impressionado com os ataques que eu recebi, que eu tenho muitas fontes, sim, que aliás, da missa eu não disse nem a metade. Das informações que eu tenho, não disse sequer a metade. Quem me conhece, quem é inscrito nesse canal há mais tempo, sabe que eu pesquiso muito, principalmente quando falo sobre o Oriente Médio, sobre Israel, sobre países árabes, enfim. Eu consulto no mínimo 30 sites lá da região, sites árabes, sites israelenses, os principais jornais israelenses, aqueles que destoam da mídia mainstream, para não falar besteira, porque eu tenho um compromisso sim com a verdade. Acontece que o que deve incomodar muita gente é exatamente isso. A nua e crua realidade, o fato. E o fato é que o Irã está sim se aproveitando de uma tragédia humanitária para cumprir os seus desígnios de acabar com o Ocidente. Ou seja, aquilo que está no bordão morte aos infiéis. Pois bem, mas vamos aos fatos. O principal site ocidental publicado em língua árabe, o Memri, trouxe a seguinte matéria. Vou mostrar aqui para vocês para não verem que perdão, só um minutinho. Vamos colocar aqui. Bem, aqui estou no site com a seguinte matéria. A matéria é intitulada Sites de oposição da Síria, : As milícias iranianas são o principal vetor de infecções em massa por Covid-19 na Síria e o regime sírio está mantendo isso em segredo. Vamos à matéria. Quando o Covid-19 se espalhou pelo Oriente Médio, o regime do presidente sírio Bashar al-Assad continuou afirmando até recentemente que não havia chegado à Síria. Somente em 22 de março de 2020, há poucos dias atrás, foi anunciado o primeiro caso no país, há poucos dias atrás. Sites da oposição síria, no entanto, declararam que o vírus havia chegado à Síria muitos dias, até semanas antes, e que o regime estava intencionalmente escondendo o grande número de casos no país. Esses sites disseram que o principal vetor para a disseminação da doença na Síria eram as milícias pró-Irã, que vinham do Irã e do Iraque, onde a doença é galopante. Eles também disseram que o regime sírio estava ocultando o número de pessoas com a doença, alertando a equipe médica para não revelar os números e até matando pacientes infectados.
Ao mesmo tempo, elementos da oposição expressavam temores de que o regime dissesse que os opositores torturados até a morte em suas prisões haviam morrido pelo Covid-19. O regime sírio respondeu dizendo que a única informação confiável sobre o vírus estava nos sites do Ministério da Saúde da Síria. Artigos na imprensa do governo sírio rejeitaram as alegações da oposição sobre a ocultação pelo regime do número real de pacientes com Covid-19 no país e pediram confiança no Estado e não elementos de tentativa de fomentar o medo na sociedade. Este relatório, aqui outro parágrafo, elementos de oposição. O vírus está se espalhando entre membros iranianos das forças da IRGC e milícias pró-Irã estacionadas na Síria. O IRGC, o Exército Revolucionário Islâmico. Enquanto o regime sírio negou repetidamente que houvesse casos de coronavírus na Síria, sites da oposição síria relataram que a doença estava se espalhando por todo o país, particularmente no leste, onde são implantadas milícias pró-Irã, que tem muitos membros não sírios. A página do Facebook do Eufrates Eyes, por exemplo, informou em 13 de março que o vírus estava se espalhando entre membros da milícia iraniana na cidade de Al-Bukamal, na província de Deir al-Zour, no leste, e que havia mais de 100 casos. Um relatório subsequente, em 15 de março, afirmou que 31 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, na cidade de Deir al-Zour, foram infectados, dos quais 16 foram transferidos para o Irã e 15 permaneceram em hospitais locais. Muitos casos também foram relatados entre os membros do Hezbollah na cidade. Em 14 de março, o jornal Deir Erzor 24net noticiou a primeira morte na cidade de uma mulher idosa e acrescentou que os comandantes sírios haviam ordenado que seus soldados na cidade não apertassem as mãos dos membros da Guarda Revolucionária do Irã e mantivessem-se longe deles, porque estavam bem informados, evidentemente. O Observatório Sírio para Direitos Humanos informou que a doença também se espalhou em Al-Mayadin, na província oriental de Deir al-Zour, e que houve 15 casos entre as milícias leais ao Irã, 11 iranianos e 4 iraquianos. De acordo com o site Saudi Elaf, o Irã decidiu fazer uma guerra biológica secreta contra os rebeldes sírios e a coalizão internacional anti-ISIS no leste da Síria. Vou repetir só esta frase. De acordo com o site Saudi Elaf, o Irã decidiu fazer uma guerra biológica secreta contra os rebeldes sírios e a coalizão internacional anti-ISIS no leste da Síria, enviando combatentes infectados com Covid-19 para a frente, também espalhando a doença entre os moradores de Al-Bukamal. A matéria é grande, vou deixar aqui o link na descrição, mas é uma entre tantas, porque, como disse, eu pesquiso normalmente mais de 30 sites por dia para colher informações do Oriente Médio. E todos eles estão afirmando exatamente isso. A Síria, por exemplo, negou até o último momento que haviam casos lá. E esses casos foram transmitidos por soldados iranianos, que estão na frente de combate de uma guerra secreta. Por isso que eu disse no site da manhã, eles estão levando consigo bombas invisíveis. Pois é, mas é claro que o objetivo, sobretudo, é chegar a Israel, e não simplesmente parar na Síria, mas também aos infiéis da Europa. Pois bem, isso, claro que vai desmonetizar esse vídeo resposta, vai me complicar ainda mais a situação aqui no YouTube, mas não podia deixar passar.
Porque é muito fácil dizer, não, isso não está acontecendo, sem a devida atenção ao problema. O que nos espanta é esta capacidade de elevar o mal a uma potência inimaginável, mas acontece que ela existe. Desde que o mundo é mundo, existe a maldade aqui, nesse mundo. Porque a primeira grande ação humana foi o homicídio, aqui nessa terra. Um irmão matando o outro. Pois bem, meus amigos, não é difícil acreditar que isso sim tenha partido da cabeça de líderes fanáticos, doentes e completamente endemoniados, como no caso dos ayatolás do Irã, porque há muitos e muitos e muitos e muitos anos eles vêm pedindo o fim, a destruição completa de Israel, dos Estados Unidos e dos infiéis europeus. Por que deveríamos duvidar disso agora, se todo mundo lá está dizendo que está acontecendo uma guerra secreta? Por que devemos desacreditar disso? Ora, o fato é o seguinte, existe aqui uma grande confusão. Esses países que estão escondendo o gravíssimo problema têm por objetivo espalhá-lo. Mas em outros lugares do planeta, onde o problema ainda nem começou, criou-se um pânico tal que tem obrigado pessoas a ficar em casa, que não é o melhor ambiente para a defesa do problema. São duas posições inversas que, na sua extremidade, acabam unindo-se. Existe um projeto global para a destruição da sociedade tal como conhecemos. E está em curso, a pleno vapor. E isso independe da gritaria de gente como o nosso amigo Diego Nogueira. Tanto faz se você acredita ou não. O problema simplesmente existe, meu caro. Quero pedir a colaboração dos amigos, aqueles que puderem colaborar com o canal, tem a conta aqui na descrição, porque nós estamos já há mais de mês e meio sem receber. O YouTube teve um problema, enfim, o pagamento foi rejeitado, voltou e ninguém sabe dizer o que aconteceu, nem solucionar o problema. É verdade, em tempos de crise, para alguns canais a crise é maior. Nesse caso, nós estamos na pindaíba. Até depois, amigos.